Imagine um homem que confessou ter ceifado a vida de mais de 500 pessoas, mergulhando nas trevas de rituais macabros com fetos humanos. Esta é a sinistra história de Peter Neers, um assassino em série cuja brutalidade e práticas de magia negra ecoam na Alemanha medieval até os dias atuais. No início do século XVI, enquanto o mundo lutava para compreender as sombras que se escondiam nos cantos da sociedade, Neers prosperava na obscuridade, operando em meio ao medo e à superstição que marcavam aqueles tempos. Peter Neers não era um mero bandido. Ele se tornava uma figura que desafia toda a lógica humana. Desde jovem, rumores de sua habilidade de se transformar e desaparecer se espalharam, alimentando a ideia de que ele possuía poderes sobrenaturais. Em uma época em que o inexplicável era facilmente associado ao misticismo, Neers utilizava essas crenças para semear ainda mais terror. Ele alegava transformar partes de seu ser para escapar à justiça, um truque que, combinado com seus crimes hediondos, fazia dele uma criatura saída dos piores pesadelos da Idade Média. Aos poucos, os assassinatos se tornaram mais frequentes e cruéis. Dentre eles, os feitos mais perturbadores envolveram a morte de 24 mulheres grávidas, cujos fetos foram supostamente extraídos para rituais de magia negra. Tais atos não apenas chocavam pela violência, mas também desafiaram os limites da compreensão humana. Em 1577, sua crescente onda de crimes culminou em uma prisão que, inicialmente, parecia o fim de sua trajetória infernal. Sob tortura, Neers confessou 75 assassinatos, mas de forma inexplicável escapou novamente, continuando assim sua onda de horrores durante os 4 anos seguintes. Cada novo assassinato parecia se alimentar do clima de terror que dominava a região, enquanto a população via seu próprio sofrimento refletido na figura monstruosa de Peter Neers. Esse homem, cuja frieza beirava o sobrenatural, via na violência uma forma de perpetuar uma lenda que ultrapassaria o tempo. A narrativa que se desenrolava não era apenas sobre assassinatos, mas sobre o confronto entre um poder brutal e a frágil humanidade que lutava para sobreviver em meio a crises e desesperos cotidianos. Finalmente, em 1581, o destino precipitou a queda de Peter Neers. Capturado após anos de evasão, ele foi conduzido a um julgamento que seria marcado por uma violência sem precedentes. A execução de Neers transcendeu o mero ato punitivo. Foi um espetáculo sombrio projetado para mostrar ao povo o peso da justiça. Durante 3 longos dias, ele foi submetido a torturas indescritíveis. A carne foi arrancada, óleo quente foi derramado sobre suas feridas e seus pés foram queimados, culminando em uma execução brutal na roda, onde recebeu 42 golpes antes de ser finalmente esquartejado vivo. Cada etapa deste terrível castigo não somente punia o criminoso, mas também servia como um aviso macabro para aqueles que ousassem desafiar a ordem estabelecida. Esse desfecho aterrador, contudo, não encerrou a história de Peter Neers. Pelo contrário, a sua figura se transformou em lenda. Ao longo dos séculos, detalhes de seus supostos feitos sobrenaturais, como sua habilidade de se tornar invisível e de se transformar em animais, se mesclaram com as narrativas folclóricas, alimentando o terror e a fascinação na imaginação coletiva. Historiadores e estudiosos discutem até hoje as vericidades dessa história, reconhecendo que, com o tempo, o real e o fantástico se confundiram em um turbilhão de medo e mitologia. A trágica trajetória de Peter Neers nos leva a refletir sobre a dualidade entre a brutalidade humana e o poder das crenças populares. Sua vida e execução exibem como atos de extrema violência podem inadvertidamente criar lendas que desafiam o tempo, perpetuando no imaginário coletivo os medos e as crenças de uma era marcada pela desumanidade e pelo oculto. O legado de Neers continua a assombrar a história, nos lembrando dos perigos que emergem quando o terror encontra a superstição. Descubra como a lenda de Peter Neers continua a assombrar o folclore alemão, e o que sua história revela sobre os medos e crenças da Idade Média.